Presidentes do passado e do presente participaram do Memorial Day, homenageando os americanos que fizeram o maior sacrifício pelos Estados Unidos. No fim de semana, o presidente Biden também enviou um alerta aos países que violam os direitos humanos. E os republicanos da Casa Branca e do Senado ainda estão separados por várias centenas de milhões de dólares em um acordo para melhorar estradas, pontes e outros projetos dos Estados Unidos. E o líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, está avançando com o polêmico projeto de reforma eleitoral HR1 ou For the People Act. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. Dia 31 de maio foi o Memorial Day, ou o Dia do Memorial, um dia de reflexão sobre aqueles que vieram antes e pagaram o sacrifício final. O monumento de granito relembra os nomes de um grupo de homens conhecidos como The Brooksville Eight, que foram mortos em combate durante a Guerra do Vietnã. O Memorial Day homenageia aqueles que morreram e não conseguiram tirar o uniforme. O senador John Cotton escreveu: embora o Memorial Day seja naturalmente sombrio, também devemos ver este dia com orgulho. Cotton homenageia aqueles que pagaram com suas vidas, escrevendo sobre o cemitério de Arlington. As lápides brancas simples que marcam os túmulos militares no Cemitério Nacional de Arlington não podem transmitir totalmente a história de cada guerreiro e sua devoção ao dever. Mas abaixo delas estão homens e mulheres cujo amor pelo país foi tão grande que eles estavam dispostos a renunciar a toda a felicidade futura neste mundo pela América, e muitos o fizeram. Seus sacrifícios tornam aqueles jardins de pedra o santuário mais sagrado de nossa nação. Abraham Lincoln disse no discurso de Gettysburg: há 87 anos, nossos pais criaram neste continente uma nova nação, concebida em liberdade e dedicada à proposição de que todos os homens são criados iguais. Ele notou os soldados caídos, deu a última medida completa de devoção e exortou os americanos a relembrarem fortemente que esses mortos não morreram em vão, que essa nação sob Deus tenha um novo nascimento de liberdade e que o governo do povo, pelo povo, para o povo, não perecerá na terra. E a vice-presidente Kamala Harris está enfrentando uma reação negativa por ter postado "Aproveite o fim de semana prolongado". Ela postou um tweet no dia seguinte escrevendo: ao longo de nossa história, nossos homens e mulheres de serviço têm arriscado tudo para defender nossas liberdades e nosso país, enquanto nos preparamos para homenageá-los no Memorial Day, lembrando seu serviço e seu sacrifício. E no fim de semana, o presidente Biden homenageou aqueles que fizeram o maior sacrifício. Em seu discurso no Memorial Day em Delaware, no domingo, ele falou sobre a dor de perder um filho ou filha, dizendo: eu sei quanto a perda dói, eu sei o buraco negro que ela deixa no meio do seu peito. Enquanto eu sei que nada que eu pudesse dizer aliviaria a dor, só sei que a cada ano fica um pouco mais fácil. O filho de Biden, Beau Biden, era um veterano. Ele morreu há 6 anos de câncer no cérebro. Mas Biden também emitiu um alerta aos líderes da China e da Rússia, dizendo que violações dos direitos humanos não serão toleradas. Biden disse que já conversou com o líder da China sobre as violações dos direitos humanos e ele também falará sobre o assunto com o presidente da Rússia. Ele disse: não ficaremos parados e permitiremos que eles abusem de seus direitos. Vou me encontrar com o presidente Putin em algumas semanas em Genebra, deixando claro que não vamos ficar parados e deixá-lo abusar desses direitos. Os dois devem se reunir no dia 16 de junho em Genebra. Um relatório da Human Rights Watch em 2020 sobre a Rússia encontrou várias violações dos direitos humanos. Eles observam que a situação dos direitos humanos continuou a piorar. Em 2019, citando tortura, tratamento degradante, repressão a protestos eleitorais e falta de liberdade de expressão. Eles também observam a contínua perseguição à liberdade religiosa e a repressão aos defensores dos direitos humanos e do meio ambiente. Agora vamos voltar às disputas no Capitólio.
O plano de infraestrutura ainda está no meio de um cabo de guerra. Os republicanos do Senado e a administração Biden ainda estão separados por centenas de milhões de dólares, mas o plano está avançando lentamente, embora as divergências permaneçam. A senadora republicana Shelley Moore disse à Fox News no domingo: "Acho que podemos chegar a um acordo real com certeza, porque ambos ainda estamos no jogo." Moore lidera um grupo de 6 republicanos do Senado que mantém contato regular com a Casa Branca. Os republicanos propuseram na semana passada 928 bilhões para melhorar estradas, pontes e outros projetos de infraestrutura tradicionais. Grande parte do financiamento viria da realocação de dinheiro destinado a outros programas. A última oferta do governo Biden em negociações é de 1,7 trilhões e incluiria projetos como atendimento domiciliar para idosos. O secretário de Transporte Pete Buttigieg descreveu as negociações para o programa This Week da ABC, dizendo: "Há uma mobilização na direção certa, mas muita preocupação. Um dos muitos pontos críticos, a Casa Branca quer compensar o custo do plano com novos impostos sobre os ricos e sobre as empresas." Quando questionado sobre a reversão de alguns dos cortes de impostos decretados durante o governo Trump, Shelley Moore disse: "Não vou votar para derrubá-los." Ela também continuou determinada contra o financiamento de projetos que vão além da infraestrutura física. Esperava-se que as negociações continuassem esta semana, embora o Congresso esteja em uma pausa, com o Senado retornando em 7 de junho. E quanto ao enorme projeto de reforma eleitoral, o HR1 ou The People Act, o líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, está avançando com ele. Ele disse aos colegas democratas em um memorando que votará o projeto no próximo mês, no final de junho. O projeto foi aprovado em março pela casa controlada pelos democratas e agora aguarda ação no Senado. E agora, uma atualização rápida. O pacote de reforma eleitoral de quase 800 páginas busca impor requisitos de todo o país aos procedimentos de votação, como obrigar o registro eleitoral automático e torná-lo legal para a votação pelo correio em todo o país, sem a necessidade de fornecer identificação com foto para obter uma cédula ausente. As 800 páginas podem ser resumidas em 3 partes principais: o direito de voto, financiamento de campanha e ética. Os democratas o consideram pró-democrático e anticorrupção e o apelidaram de Ato do Povo. Schumer o classifica como uma legislação que é essencial para defender a nossa democracia, reduzindo a influência do dark money e poderosos interesses especiais e parando a onda de supressão do eleitor republicano que está acontecendo em estados de todo o país. O líder da minoria na Câmara, Kevin McCarthy, rebateu chamando-o de ato dos políticos, e em abril o senador republicano Ted Cruz chamou o projeto de ato do político corrupto e prometeu pará-lo. Falando em um evento online, o senador Ted Cruz atacou o projeto de reforma eleitoral apoiado pelos democratas, dizendo na época: "Este projeto não foi elaborado de forma alguma para moldar a reforma para reduzir a fraude eleitoral. Na verdade, foi elaborado para explicitamente aumentar a fraude eleitoral. Também não foi projetado para aumentar a participação de nenhuma maneira em conformidade com a lei. O que ele pretende fazer é retirar o seu direito de voto." Ele disse que o projeto coloca o governo federal no comando das eleições e revoga a maioria das leis de integridade estaduais. Ele disse que ele obriga a coleta de votos e permite que milhões de estrangeiros ilegais votem, dizendo: "É uma tentativa corrupta de tomar o poder do governo federal no próximo século. Então, acredito que pará-lo é uma meta de extensão absoluta se quisermos manter eleições livres e democráticas em nosso país." Os democratas, por outro lado, apoiam amplamente a legislação. A senadora Amy Klobuchar disse em uma audiência no Comitê de Regras no Senado em 11 de maio: "A liberdade de votar é fundamental para todas as nossas liberdades. É assim que os americanos controlam seu governo e responsabilizam seus funcionários eleitos." Ela continuou dizendo: "O ato do povo trata de estabelecer padrões nacionais básicos para garantir que todos os americanos possam votar com segurança da maneira que melhor funcione para eles, independentemente do estado ou código postal em que vivam." O ato do povo, ou The People Act, é sobre como reduzir o poder de muito dinheiro em nossas eleições, acabando com os gastos secretos de bilionários e interesses especiais.
E o Ato do Povo trata de fazer reformas anticorrupção para garantir que todos os políticos trabalhem para o povo e não para si próprios. O líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, também disse que os democratas de Washington querem aprovar um projeto de lei abrangente que lhes permita reescrever todas as leis eleitorais dos 50 estados e transformar a Comissão Eleitoral Federal em um órgão partidário dirigido pelos democratas. É impossível defender esta tomada de poder, então a esquerda quer se desviar. Em vez de ganhar o debate, eles querem silenciar o debate, intimidando cidadãos e estados inteiros à submissão. O impulso legislativo a que ele provavelmente se refere é o HR1. Os comentários de McConnell vieram em uma longa declaração emitida para empresas que apoiam a liga principal de beisebol contra as reformas eleitorais na Geórgia. Mais de 200 empresas emitiram uma declaração conjunta sinalizando sua oposição aos projetos de reforma eleitoral, mas não especificaram qual projeto ou estado. McConnell divulgou um comunicado na segunda-feira dizendo às empresas que defendem a Liga para não usar a chantagem econômica para espalhar desinformação. McConnell argumenta que a oposição ao SB 202, o projeto de reforma eleitoral aprovado na Geórgia, foi uma forma de criar apoio para os esforços liderados pelos democratas para reformar as leis eleitorais, citando dados que mais de 70% dos americanos, incluindo a maioria dos democratas, apoiam requisitos de identificação do eleitor. Portanto, com a atual agitação em torno da exigência de identificação com foto nas eleições, qual é a posição dos americanos sobre essa questão? Uma pesquisa recente revelou que mais da metade, quase 3/4 dos americanos, concordam que os eleitores devem mostrar um documento de identidade com foto antes de poder votar. A pesquisa da Associated Press descobriu que 72% dos americanos que participaram da pesquisa são a favor da exigência de documento com foto para votar, 13% contra e 14% não apoiaram ou se opuseram. A pesquisa foi realizada de 26 a 29 de março. Mais de 1.000 pessoas participaram. Entre os entrevistados, a maioria dos republicanos apoiava a exigência de identificação com foto, 91%. Entre os democratas, 56% eram a favor e entre os independentes, 72%. Outro consenso popular foi o registro eleitoral automático, quando eles obtinham uma carteira de motorista ou uma carteira de identidade emitida pelo Estado. A pesquisa revelou que 70% em geral eram a favor. A maioria dos democratas era a favor, com 76%, enquanto menos da metade dos republicanos mostrou apoio, com 47%. E quanto ao registro, no mesmo dia, ainda a maioria em toda a pesquisa mostrou apoio com 53%. Mas entre os democratas e republicanos, essa foi a questão mais polêmica até agora. 69% dos democratas disseram apoiar o registro no mesmo dia, mas apenas 38% dos republicanos o fizeram. Tanto o registro eleitoral automático quanto o registro eleitoral no mesmo dia fazem parte do HR1. Embora ele tenha sido aprovado na Câmara controlada pelos democratas, seu destino no Senado é incerto, pois ele precisa de pelo menos 60 votos de apoio na Câmara Alta, igualmente dividida, para contornar uma obstrução. O presidente Joe Biden disse que sancionaria o projeto de lei se ele chegasse à sua mesa. Schumer também planeja levar outras peças da legislação para votação, incluindo o Paycheck Fairness Act, que direcionaria o Departamento do Trabalho a estudar as disparidades salariais entre homens e mulheres e disponibilizar informações sobre as disparidades ao público. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima.